Princípios da oração. Charles G. Finney. Introdução. Charles G. Finney foi um pioneiro da evangelização nos Estados Unidos. Quase 500 mil de pessoas se converteu sob seu ministério, numa época em que não existia nem microfones, nem meios de comunicação em massa. Perry Miller, professor de Harvard, afirmou que Finney tirou os Estados Unidos do século XVIII. Como teólogo, Finney é mais conhecido por suas obras Conferências de Avivamento e por sua teologia sistemática. Louis Gifford Jr. é pastor da Igreja Presbiteriana de Cumberland. É bacharel, mestre em biblioteconomia pela Universidade de Oklahoma e mestre em teologia pelo Seminário Teológico de Princeton. Publicou mais de 30 livros em inglês e em outras línguas, incluindo a série Princípios de Finney. É casado e pai de 2 filhos. Por que todo cristão deve tornar-se um especialista nos princípios da oração de Charles Finney? Por que todo cristão deseja princípios que sejam adequados ao ensino claro das Escrituras, princípios sólidos e racionais que tenham sido comprovados pela experiência? Milhões de pessoas têm sido abençoadas por estes princípios. Uma incontável multidão se entregou ao Salvador e uma grande obra pelo reino do Senhor tem sido realizada. Em suas memórias, Finney escreveu que, durante seus esforços de avivamento, ele falou aos cristãos e se esforçou para fazê-los compreender que Deus responderia a oração imediatamente, desde que cumprissem as condições sob as quais ele prometera responder, e especialmente se acreditassem no sentido de esperar que Deus respondesse a seus pedidos. Quando um cristão serve a fé no Senhor de acordo com as condições apresentadas neste livro, Deus responderá a cada oração. Os princípios da oração de Finney surgiram de muito trabalho de oração, e o apêndice desse livro ilustra alguns dos grandes efeitos da oração nos Estados Unidos e na Inglaterra. Decidi editar este livro por acreditar que os princípios consagrados de Finney transformarão a vida das pessoas que buscam um guia confiável de oração cristã. Do mesmo modo, estes princípios transformarão qualquer igreja quando praticados por um ou mais de seus membros. Charles Finney dominava a palavra de Deus e aplicou os princípios da oração eficaz com todo o empenho. A palavra de Deus e a oração abriram a porta para um valioso serviço no reino de Deus a qualquer fiel de hoje. Assim como aconteceu a Finney e aos cristãos que apoiaram sua obra. Finney se curvou à autoridade das Escrituras, pois as considerava sábias, capazes de mudar vidas e verdadeiramente a própria palavra de Deus. Por conseguinte, Finney aplicou as Escrituras como verdade divina em toda a sua vida, incluindo-as em seu estudo de oração. Permitiu que Deus o guiasse e falasse com ele em oração. Ao longo de uma vida devota e santa, Finney se tornou um dos colaboradores mais eficazes de Deus no século XIX. Sua influência é sentida ainda hoje de um modo direto e explícito pelos princípios da oração cristã que ele nos deixou.
Durante muitos anos, os princípios da oração de Charles Finney permaneceram enterrados em seu maciço tomo das Conferências de Avivamento da Religião. Apenas algumas pessoas do século XX ousaram mergulhar no livro e dominar seu conteúdo. Outras passaram rapidamente por suas páginas, apesar por interesse histórico, e muitas não perceberam o verdadeiro valor pedagógico dos pensamentos de Finney a respeito da oração. Quando Finney, já na maturidade, fez algumas modificações em suas conferências, publicadas como reflexões sobre avivamento, não mudou sua ideia sobre oração. Na verdade, considerava que devia ter dado mais ênfase à influência do Espírito Santo na conversão dos pecadores. Em outras palavras, ele desejou ter enfatizado mais a necessidade de cumprir as condições para a oração e de se empenhar em muita oração. Alguns proveitosos desenvolvimentos que ele fez sobre a oração em reflexões sobre avivamento foram incluídos neste volume. Ao longo de toda a sua vida e seu ministério, Finney aplicou seus princípios de modo fiel, constante e com êxito. Agora, pela primeira vez, tais princípios estão disponíveis num formato acessível àqueles que procuram difundir o amor e a glória do reino de Deus enquanto se desenvolvem na maturidade cristã. E para facilitar seu estudo e plena compreensão, os princípios de Finney foram concentrados em 40 breves leituras. O livro pode ser lido de forma rápida, numa ou duas sessões. Seu maior proveito, porém, será obtido com a meditação e a aplicação diária ao longo dos 40 dias. Leia a meditação, reflita sobre ela, procure aplicá-la em sua vida e ore com ela por meio dela. Escrevi as rápidas orações que seguem cada devoção com o objetivo de refletir brevemente sobre a verdade que Finney me transmitiu e expressar minha gratidão a Deus, que usa os princípios de Finney para elevar-me além de minha própria ignorância e insuficiência diante dele. Acredito que a aplicação gradual e cumulativa destes princípios da oração mudará a sua vida, mas não posso garantir, de forma alguma, que eles terão um efeito duradouro se não houver, da parte do leitor ou do ouvinte, disposição para reservar um tempo diário para estudo, reflexão e oração, partindo de cada meditação em seus momentos solitários de dedicação à Bíblia. E como Jacó, que lutou com o anjo e prevaleceu, assim devemos lutar com estes princípios e aprender a prevalecer com Deus. Finalmente, eu gostaria de expressar minha gratidão a Dave Berg Jr., que depois de completar uma excursão com a Missão Jocum, Jovens com uma Missão, me apresentou aos escritos e à teologia de Charles G. Finney, enriquecendo de modo significativo meu ministério com a verdade. Que o seu próprio ministério continue sendo abençoado por nosso Senhor enquanto ele aplica estes princípios de oração. Agradeço ainda a Harry Cohn por sua amizade e por suas conferências que aplicam de forma tão eficiente os princípios de Finney ao tempo presente. Quero agradecer ao Sr. Clyde Neal, do Men for Missions, Homens pelas Missões, por localizar os livros de Finney que relacionei na bibliografia. Este livro nunca teria sido publicado, nem minha carreira de escritor teria começado sem
sem o encorajamento e o apoio da minha esposa, Patrícia Han, companheira sempre fiel no ministério. Pelo conselho em áreas técnicas, quero agradecer ao meu amigo Jake Kay, autor e bibliotecário emérito da Clínica Mayo, por serem um exemplo na oração. Quero agradecer a meu pai, minha mãe e meu amigo e parceiro de oração, o saudoso Noel Rizor. Com a graça de Deus, Louis Gifford Jr. Assim chegamos ao final da leitura da introdução do livro Princípios da Oração. Quero convidar você para continuar acompanhando a leitura deste livro aqui em nosso canal e que Deus te abençoe em nome de Jesus.